Meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E eu estou gravando esse vídeo porque esse vídeo é mais um dos vídeos da série de estudos Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando em comum acordo com o calendário de leitura bíblica anual. Toda vez que, de acordo com esse calendário, que está disponibilizado aqui na nossa descrição, você pode adquirir também esse calendário gratuitamente. Cada vez que surge um novo livro na leitura bíblica anual, nós estamos lançando um vídeo para explicar um pouco, de uma maneira bem simples, o que o livro está tratando, seus principais temas, uma estrutura básica para compreensão, mas principalmente quando a gente está gravando esses vídeos dessa série, a nossa inspiração é levar a inspiração a você, a te encorajar à leitura bíblica, porque temos a certeza absoluta de que quando você lê a sua Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, o próprio Deus fala com você através do Espírito Santo. Então, antes de começar o estudo de hoje, eu queria pedir que você já pudesse curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e também compartilhar ao final desse vídeo. Queria te encorajar a enviar esse vídeo para alguém, porque dessa forma mais alguma pessoa pode ser encorajada pelas palavras que você está sendo encorajado hoje. O estudo que a gente vai conversar hoje é sobre o livro de Eclesiastes. E esse livro, o título original dele é Kohelet, acho que é assim que se pronuncia, e significa aquele que reúne. Há uma grande expectativa de que o autor do livro de Eclesiastes seja o rei Salomão, o terceiro rei da história de Israel, filho do rei Davi, e nós chegamos a essa conclusão de que possivelmente foi Salomão que escreveu, porque em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, nós lemos as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Isso nos faz pensar, não só porque está escrito que é um filho de Davi, embora Davi tenha tido vários filhos, mas nenhum deles foi tão sábio quanto Salomão. E se realmente foi Salomão que escreveu esse livro, o livro de Eclesiastes, como assim a tradição atribui a ele, estamos diante de um texto que foi escrito por volta de 935 antes de Cristo. E algo também importante a se destacar desse livro, e a gente vai entender um pouquinho melhor na medida que a gente vai avançando nesse estudo, é que considerando que Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão, assim como também Cantares, que é o livro que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, e também Provérbios, que foi o vídeo que a gente fez e viu anteriormente. Então nós temos três livros escritos por Salomão na Bíblia, ou porções dele, né? Porque Provérbios não foi apenas Salomão. Considerando então Provérbios como o primeiro texto de Salomão, estamos falando de escritos que ele escreveu na parte, no início de sua vida, na parte da juventude, no momento de descobertas. É, o livro de Cantares possivelmente foi escrito no meio da sua vida, um momento de paixões, e aí Eclesiastes então vai ficar a perspectiva de que ele escreve no final da vida, como um homem sábio, um homem que viveu bastante, pode ter essas considerações sobre a vida. É um livro de. Quando a gente lê Eclesiastes, estamos diante de um texto de um homem que viveu muito e intensamente, como ele mesmo descreve, quando olha para trás para sua história, tem essa reflexão de que nós vamos meditar hoje. Antes disso, seria importante então lembrar que o livro de Eclesiastes ele está em nossa Bíblia. O propósito dele ter sido escrito é para não apenas expor uma reflexão, mas nos levar também a uma reflexão profunda sobre o sentido da vida. Não sei se você já parou em algum momento da sua vida para refletir sobre o sentido da vida. Tem um amigo pastor que eu admiro muito. Toda vez que ele faz aniversário, ele acorda e a primeira atividade no dia de aniversário é ler o livro de Eclesiastes, porque ele quer refletir sobre o que passou naquele ano
que se completa e, ao mesmo tempo, o novo ano que se inicia com a data de aniversário. Então, eu gosto dessa ideia de que Eclesiastes é um livro para lermos pelo menos uma vez por ano, e pelo menos uma vez por ano pararmos as nossas agendas para refletirmos sobre como temos vivido até aqui e como queremos viver daqui para frente. Então, hoje, dia 8 de junho, você pode fazer isso, ler o livro de Eclesiastes, refletir sobre como você tem vivido até aqui e o que você pretende, como você pretende viver daqui para frente. É, e se o livro de Eclesiastes, então, não falar sobre propósito de vida, não existiria uma palavra melhor para nós resumirmos esse livro, para nos ajudar a compreender esse livro. Se pudéssemos resumir Eclesiastes em uma única palavra, a palavra seria sentido. Não apenas porque o livro é uma exposição sobre o sentido da vida, é uma exposição e um convite à reflexão sobre o sentido da vida, mas também porque esta palavra, palavra sentido, que vem do hebraico rebel, acho que é assim que se pronuncia, ela aparece por 16 vezes no livro. Eu vou citar apenas um exemplo para você. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 vai nos falar sobre a ideia disso, né? Agora que você já ouviu tudo isso, aqui é a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque este é o sentido da vida, ou algumas versões, isso é o essencial para o homem. A palavra sentido ela dá um conteúdo para o livro de Eclesiastes, porque esse livro está falando a todo momento sobre o sentido da vida, então nada melhor do que pensar nesse livro e resumir, fazermos como se Eclesiastes e sentido fossem sinônimos. E o livro, propriamente dito, ele já tem uma estrutura muito bem definida, quase que separada por capítulos. É interessante que considerarmos Salomão, o escritor desse texto, escrevendo no final de sua vida, é interessante pensarmos de que ele já começa então seu escrito dizendo no capítulo 1, versículo 2: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. No começo da sua reflexão, Salomão chega à conclusão, inicialmente pelo menos, né? Ele começa a refletir e escrever, e o começo, a largada, é de que a vida não faz sentido. E é estranho, né? Talvez isso já poderia nos servir de empecilho, de bloqueio para essa leitura. A gente quer ler um livro sobre o sentido da vida e o autor já começa dizendo que a vida não tem sentido. Seria um pouco estranho, mas eu encorajo você a avançar na leitura para ver qual que é a conclusão sobre isso. Inicialmente parece que a gente está lendo as palavras de um homem frustrado, de um homem decepcionado com a vida. E a gente vai, ao longo do livro, descobrir por quê. Ele começa o capítulo 1 falando que a vida não tem sentido. Até ele fala isso no versículo 3 do capítulo 1, que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Todas as coisas trazem canseiro, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem o ouvido de ouvir. Esse homem que foi um rei poderoso, um rei rico, ele começa a sua reflexão achando que a vida não tem sentido. E aí então ele começa a descrever por que na consideração dele a vida não tem sentido. Até mesmo no capítulo 1, versículo 13, ele diz isso. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Eu tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. Tudo é correr atrás do vento. Ele ainda diz: eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita riqueza, muita sabedoria e conhecimento. E concluí que a loucura e a insensatez é como. Aprendi também que tudo isso é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Estamos diante das palavras, parece, de alguém mal-humorado, de alguém insatisfeito com a vida. Entramos no capítulo 2 e aquilo que muitas pessoas consideram dar sentido para a vida,
que são os prazeres da vida, o Salomão vai dizer justamente o contrário, que os prazeres também não são capazes de dar sentido à vida, ah, de trazer satisfação à vida, de trazer esclarecimento sobre a realidade da vida. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 4. Eu me lancei a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, eu construí reservatórios, tive bois e ovelhas, ajuntei para mim prata e ouro. Não, olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 10. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Aí você pensa, poxa, um homem desse, então, ele descobriu a essência da vida. Não, ele conclui que isso não faz sentido algum, porque os prazeres não dão sentido à vida. E aí ele vai completar, então, esse pensamento no capítulo 3. Os prazeres da vida não dão sentido à vida. Por quê? No capítulo 3 ele fala porque tudo tem um tempo. Há uma ocasião para todas as coisas da vida. Existe um tempo para tudo nessa nossa curta existência. E até essa é uma pausa que a gente faz nessa leitura, porque ele diz no capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma certa ocasião. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se existe um tempo para todas as coisas da vida, qual é o seu tempo agora? É tempo do que na sua vida? Que tempo você está vivendo? Todos os tempos da vida são limitados. Tem hora para começar e hora para terminar. Isso se aplica a tudo. Tempos difíceis, tem hora para começar, há um tempo para começar e um tempo para terminar. Tempos prazerosos também, tempos de alegria também. Eles têm um tempo para começar e um tempo para terminar. E assim por diante, ele vai expor isso no capítulo 3. Quando a gente entra no capítulo 4, parece que ele está aumentando em desgosto da vida, de que nada faz sentido, porque no capítulo 4 ele começa a refletir nas injustiças da vida, de que existem de fato muitos opressores, que existe muita injustiça, que existe falta de consideração, de honra àqueles que merecem honra, e isso vai frustrando o coração dele. Mas quando a gente chega no capítulo 5, parece que esse coração aparentemente amargurado e desgostoso com a vida, de alguém que não encontrou sentido em nada do que viveu, parece que esse coração ele tem um flash de esperança, porque ele chega no capítulo 5 e começa a refletir sobre o relacionamento com Deus. Ele fala, começa o capítulo 5, versículo 1, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, porque quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. E aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai falar tanto da devoção a Deus, que é necessária para que a vida tenha sentido, e ele vai completar isso no final do livro, quanto da idolatria, quão inútil é a idolatria. Ao mesmo tempo que uma vida devota a Deus dá sentido à vida, a idolatria ela faz com que a vida fique sem sentido nenhum, de acordo com Salomão, capítulo 5 e capítulo 6. Inclusive, ele diz um texto para mim belíssimo de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Ele começa a falar assim: quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida porque Deus mantém ocupado com alegria o seu coração. Essa é a minha oração para você hoje, que Deus mantenha o seu coração ocupado com alegria, que você receba a alegria de Deus na sua vida. A gente entra no capítulo 7 de Eclesiastes, e ele começa a fazer diversas comparações sobre o que seria melhor. Por exemplo, ele fala que um bom nome é melhor do que um perfume, ele fala um texto de difícil digestão, ele fala que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir numa festa, porque no luto a gente descobre a realidade de todos os homens e na festa nós estamos diante de ilusões. Ele fala que o coração sábio está na casa do luto e o tolo na casa da alegria. Diz que é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Ele começa a refletir naquilo que seria o melhor em comparação a outras coisas.
Chegamos no capítulo 8 de Eclesiastes, ele fala da obediência que faz diferença na vida, do valor da obediência para encontrar o sentido da vida. Capítulo 9 e capítulo 10, ele fala de destinos comuns, do rico, do pobre, do forte e do fraco, que todos esses vão ter um destino comum. Ele fala coisas que nem sempre gostamos de ouvir, mas, por exemplo, capítulo 9, versículo 11, ele fala que nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre os fortes triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. Por quê? Porque o tempo e o acaso afetam a todos, ou seja, ah, nem sempre há uma regra onde tudo vai dar certo. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por quê? Porque a gente vive em um mundo caído por conta do pecado. Então, às vezes pode acontecer isso, mas a solução que o autor de Eclesiastes, Salomão nos apresenta, é que para viver nesse mundo inconstante, nesse mundo tão sem sentido, nós vamos encontrar o real sentido da vida no relacionamento com o nosso Deus. Ele até fala isso em Eclesiastes capítulo 11, por exemplo, no versículo 9: Alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar e até aonde sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Ou seja, em seu caminho, jovem, e por que não dizer a todos nós, não se esqueça de Deus. Viva da maneira que você deseja viver, tendo Deus como sempre referência desta vida. Ele fala, inclusive, isso começa no capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis. Ou seja, quando a gente vive constantemente pensando no nosso Criador, nós estamos nos preparando para os dias difíceis da vida, porque, como há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, dias difíceis vêm e vão. Quando a gente termina a leitura de Eclesiastes, podemos ter diversos ensinamentos, diversas fontes de encorajamento. Aquela que eu queria deixar com vocês hoje é essa. Após você ler o livro de Eclesiastes, entenda que você está diante de um convite para compreender que nós não conseguimos silenciar os anseios da alma com nada que está nesse mundo. O rei Salomão, ele buscou o sentido da vida na vida. E aí a conclusão dele foi: a vida não tem sentido, porque ele estava olhando para as coisas materiais, para as coisas deste mundo, para as coisas que os seus olhos podem ver. Salomão vai dizer que existe no coração humano um anseio pela eternidade. Ele fala isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E uma vez que o coração humano anseia pela eternidade, pela vida eterna, não tem como a gente encontrar sentido da vida na vida. A gente só vai encontrar sentido da vida na eternidade e no relacionamento com Deus, nosso Criador. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável então é que eu não fui feito para este mundo, eu fui feito para um outro mundo. É isso que Salomão está dizendo. A vida não tem sentido. Por quê? Porque eu fui feito para uma outra vida, para a vida eterna. A vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, Jesus traz a nós o verdadeiro sentido ao nosso viver. Óbvio que Salomão não tinha como saber disso, mas eu e você podemos. E temos acesso àquilo que realmente dá sentido à vida. Uma vez que fomos criados por um Deus eterno, o nosso ser clama por uma existência eterna. O sentido da vida se encontra na eternidade. O sentido da vida se encontra no relacionamento com Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz isso, que Jesus morreu por todos. Isso inclui a mim e a você. Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem, ou seja, eu e você, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer descobrir o sentido da vida? O sentido da vida está no relacionamento com Jesus. A sua vida anda sem sentido? O sentido que você está procurando se encontra na pessoa,
obra de Jesus na cruz e os efeitos da ressurreição em nossas vidas, que traz sentido para a nossa existência aqui e nos aponta o caminho para o sentido da nossa existência eterna. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e aqui esse é o nosso incentivo, conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você conhece você e conhece o seu Criador, que te criou para um relacionamento íntimo, sincero, de amor, um relacionamento eterno. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se você assim gostou desse vídeo, encaminhe ele para alguém. E eu vejo você no próximo vídeo sobre cantares. Um grande abraço e Jesus te abençoe.